Meu irmão, minha irmã, paz e bem, hoje é sexta-feira, já 4 de setembro, já estamos nos aproximando do final de semana. Hoje, sexta-feira, lembrando a você que às 18 horas temos a missa aqui na praça da Igreja Matriz, na Praça João 23, de frente à igreja, das 18 às 18h30. Mais um dia que nós queremos louvar a Deus por a tudo que Ele nos possibilita, pela graça de vivermos, de respirar, pela graça de poder contemplar cada uma das tantas coisas que o Senhor nos dá a cada dia. Por isso, a você, eu desejo um dia abençoado, que você seja capaz de ser grato por tudo que acontece na sua vida. Tudo é lição de amor, de aprendizagem e de crescimento para todos nós. Vamos escutar o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39, que diz: Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejumam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola, dizendo: Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remenda em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque, diz, o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje toca em práticas que também nós ainda temos hoje, de jejuar, de rezar, mas com que coração, com que sentimento estamos fazendo cada uma dessas ações? Jejum é um dos 3 pilares do mundo. Não só, é um dos fundamentos da religião do mundo. Mais ainda, é o exercício que o cristão tem ao seu alcance para exercitar-se na vida cristã, na vivência do Evangelho, no seguimento de Jesus. A passagem do homem velho ao novo muitas vezes exige violência, ou pelo menos disciplina, renúncia, escolha. O jejum é uma escolha e uma escola. Durante o ministério público, Jesus e os discípulos não jejumam. Por que será que não jejumam? É a pergunta que intriga os discípulos de João. O austero pregador do deserto, João Batista, deu exemplo de jejum tão forte aos seus discípulos que eles se questionam porque Jesus e os discípulos dele não fazem jejum. Então, tanto os discípulos de João quanto os fariseus se questionam nesse sentido. Os rígidos cumpridores da lei, que são os fariseus, querem saber de Jesus. Assim como tantas pessoas que se declaram religiosas são tão indisciplinadas ou não misericordiosas em relação às outras pessoas ou em relação a si mesmas, não vivendo a partir de si aquilo que Jesus nos ensina de modo tão bem. Por isso, os discípulos de João não jejumam porque para eles a vida é a espera do futuro. Os fariseus, assim como os discípulos de João, jejumam porque para eles a vida está na observância do passado. Tanto os discípulos de João, que jejumam porque para eles a vida está na espera do futuro, quanto para os fariseus que jejumam porque para eles a vida está na observância do passado. Ambos estão fazendo a mesma coisa com sentido diferente e até poderíamos dizer opostos. Para as almas religiosas, o presente, esse vale de lágrimas,
é sempre o jejum. E a vida está no passado, saudade do que se foi, ou no futuro, desejo do que será. Portanto, nunca está satisfeito ou vive cada momento como alguém agradecido por aquilo que Deus nos dá. A resposta de Jesus é essencial para responder aos questionamentos dos fariseus e talvez também a tantos questionamentos que tantas vezes nos comportamos como os fariseus de hoje, guardamos no nosso coração. Os discípulos dele não jejuam porque está com ele, com Jesus. Jesus é o esposo. Com Jesus acabou o jejum e começa a festa de casamento. Não é à toa que o Evangelho de João começa justamente assim. Jesus numa festa de casamento, transformando a água em vinho, de modo que o noivo possa servir por último o vinho melhor. O milagre de Caná não está aí para dizer que Jesus abençoou o casamento ou para mostrar o companheirismo de Jesus que salvou os noivos do apuro. Não é isso. Caná é um símbolo da aliança que Jesus veio realizar com a humanidade toda. Em Jesus, Deus quer casar-se com a humanidade, ou seja, quer estreitar mais ainda os laços, ter uma aliança, um compromisso. O começo dos sinais de Jesus, lá em João, é substituir a água insípida, incolor e sem gosto, sem sabor da lei, que ordena, mas não dá a capacidade de cumprir, pela ebridade, capacidade de embriagar-se do vinho, que é o amor que Jesus vive e com o qual, pelo Espírito, ele veio nos contagiar. Se a alegria não for maior que o peso e a pena, ainda somos escravos da lei. Não conhecemos o amor. E o Espírito do Senhor não está em nós. É preciso, mesmo que na vivência dos sacrifícios, a alegria seja maior do que o peso daquilo que fazemos. Estamos acostumados a pensar Deus como um pai, ou ultimamente também como mãe, que representa aquele amor necessário, indispensável, mas não escolhido, de que todos temos necessidades para nascer, viver e crescer. Mas Deus é também esposo, amor livre, que se correspondido nos torna semelhante a Ele, seus parceiros e parceiras. A vida cristã, porém, nos limites deste mundo e da nossa história individual e coletiva, ainda não é plena. O casamento aconteceu, foi consumado na cruz, mas o noivo agora está ausente. Foi glorificado e não é visível aos nossos olhos. Dispomos apenas de sinais de sua presença, a palavra, os sacramentos, os pobres, com os quais e para os quais devemos exercitar a nossa caridade, a nossa acolhida, o nosso amor e a nossa dedicação. Os pobres, onde ele está disponível ao seu amor. Ele, Jesus, se revela e se vela, se desvela e se revela. É neste regime que vivemos entre a ascensão, a subida de Jesus ao céu e a parousia, a sua volta. O regime dos sinais é o regime da fé. Neste intervalo entre a sua glória e a nossa entrada na glória, nos é dado saciar o jejum da sua presença, no encontro com sua presença crucificada e ressuscitada, onde ele está conosco até os confins dos tempos, como ele vai bem nos lembrar no final do Evangelho de São Mateus. Só então entraremos com ele para as núpcias definitivas e tornaremos parte no banquete sem fim, na sua perfeita e plena alegria. O jejum, portanto, que Jesus espera de nós, não é só a nossa privação, mas também o nosso dom. Dividir o pão com o faminto, acolher o desabrigado, vestir o nu, quebrar as cadeias que aprisionam os mutilados desta luta pela vida, verdadeira e permanente guerra, que a história da humanidade desfaz todo jugo, para que assim vivamos na graça de Deus.
Assim, encontrando hoje o irmão desumanizados, vamos encontrar depois o esposo que se fez pessoa, ser humano, que se fez o menor, o mais apagado, o último e servo de todos, para estar ao nosso lado, para viver conosco. É vivendo no desapego de hoje dos nossos desejos, propósitos, projetos humanos, para nos doar aos irmãos, que vamos estar praticando o jejum que agrada ao Senhor, para que depois possamos entrar na sua glória, que é participar da sua ressurreição. Que você, meu irmão, minha irmã, viva diariamente esse jejum. Que você se deixe contagiar pela graça e pelo amor de Deus. E assim sirva ao Senhor em cada um dos seus irmãos e irmãs. Mais uma vez, eu peço que você deixe o seu comentário, que você divulgue este áudio aos seus contatos, que você seja um evangelizador através dos meios de comunicação. Que você fique na paz de Deus, na alegria do Espírito Santo. E se é da nossa comunidade, venha participar às 18 horas da Santa Missa na Praça João 23. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.